Estamos de volta com o Portal RDC ao vivo, agora 3 horas e 51 minutos, conhecido também como 9 para as 4 horas desta tarde quente, última quarta-feira de 2021, 30 graus é a temperatura, 30 graus temperatura na sombra, né? Na sombra. No sol tá 72 graus, tá complicado, né? Mas vamos falar de uma situação que aconteceu durante esse ano, a gente teve mais home office, a gente teve mais trabalho em casa, preocupações, tensões, e às vezes essas tensões se refletem no corpo, né? Muito no corpo, né? E para a gente conversar mais sobre o assunto, eu estou recebendo a fisioterapeuta Fátima Brum aqui no programa. Fátima, seja muito bem-vinda. Obrigada, Cláudia, obrigada pelo convite. E realmente a gente teve uma situação esse ano, né, bem... não só nesse ano, já 2020 foi assim, né? Já teve... É o novo cigarro, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Que o sentado é um novo cigarro. E vocês aí que estão sentados, estão tendo os mesmos efeitos deletérios de como se fumasse. Claro que isso vai depender muito de quanto tempo tu fica, né? Tem gente que fica 6, 7, 8, 10 horas sentado e está tendo os efeitos são muito maiores. Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso, né? Então, me apresentar um pouquinho antes. Eu sou fisioterapeuta e sou profissional da educação física. Me formei primeiro em educação física, depois em físio. Trabalho com a área de ortopedia e há 26 anos eu trabalho com o sistema facial. Facial que não é face, tá? Não é rosto. Que explica pra gente. O sistema facial, que é a grande jogada de por que é um novo cigarro e por que isso atrapalha tanto o movimento. Então, o sistema facial é como se nós tivéssemos uma roupa do Homem-Aranha. Ele recobre todo o nosso corpo. Recobre vísceras, recobre músculos, tendões, articulações, recobre o nosso sistema nervoso, tudo é recoberto por esse tecido. Se a gente quiser ter uma ideia do que eu estou falando, quando a gente come carne, né, a gente tem uma membrana que recobre aquela parte mais branca. Aquilo é a fáscia muscular, né? E esse tecido, ele responde o tempo inteiro aos estímulos externos, ou a falta desses estímulos, né? Então, como que ele responde? Através de células especializadas, que são os miofibroblastos, eles vão trabalhar em cima de uma rede de colágeno, né? Que todo mundo, eu quero tomar colágeno para ficar com a pele boa, para isso, para aquilo. Gente, não gasta dinheiro com colágeno, porque esses elementos que são os miofibroblastos, eles vão responder a estímulos como movimento, né? E eles vão sintetizar o colágeno a partir do momento em que a gente se movimenta. Então, é de graça se movimentar e é compatível com o humano, né? É como alguém pergunta assim, eu tô com dor, eu posso caminhar? Não só pode, como deve. Porque o grande problema é a falta do movimento. É isso que faz nós envelhecermos. Aí a gente entra na parte do sedentarismo. Exatamente. E quanto mais a idade vai passando, mais vontade a gente tem de ficar quieto e é justamente o contrário. Justamente ao contrário. Porque quando isso acontece, o que os pesquisadores viram? Eles compararam crianças, né, de entre 10 e 12 anos e compararam adultos, né, acima de 60 anos, e viram que eles tinham a mesma conformação bioquímica da fáscia tóraco-lombar, que é onde todo mundo normalmente que tem dor nessa região lombar, né? E viram que eles não tinham tantas diferenças assim decorrentes da idade, porém a forma da apresentação dessas fibras de colágeno é que na criança estava bem organizada. E nas pessoas que estão sedentárias, que tu pode estar velho com 30 anos, vai depender da tua atividade, não significa se tu é a idade, né? E sim a função. Então, eles estavam muito diferentes nesse sentido, na questão de organização. A gente precisa ter uma tensão no nosso tecido constante, que é uma tensãozinha para nos manter com essa verticalidade, né? Com esse padrão mais vertical, mais axial. Quando a gente começa a perder esse padrão, a gente começa a
Sim. ficar aqui com a marcha mais curta, Sim. mais lenta, né? Então Passos mais devagar. os passos mais lentos, a propulsão da marcha, né, é mais lenta. E isso precisa desse sistema facial. Tu precisa armazenar energia elástica. Aí tu vai pensar, uma pessoa idosa, ela não pula, ela não salta. Primeiro porque ela tem medo, porque perde muito do equilíbrio, da propriocepção. O que é a propriocepção? São sensores, né, são receptores sensoriais que a gente tem embaixo dos pés, que vão nos dar orientação como está o nosso corpo no tempo e no espaço. Quando a gente envelhece, esses receptores, eles também tendem a envelhecer e diminuir o estímulo, né? Então, a pisada, que é um grande captor de movimento, ela não capta tanto movimento, porque eles passam ou colocar o corpo ou mais para um lado ou mais para o outro e perder a referência. essa tensigridade. E aí vão perdendo também esse sensor, essa propriocepção para orientar ele no tempo e no aí espaço. começa a dar medo de fazer coisas que as crianças fazem com tanta naturalidade. Né? Exatamente. E o grande problema é esse, né? O medo. E o medo, que a gente chama hoje de cinesiofobia, é um grande problema, porque uma vez que eles caiam, uma vez que um idoso cai, ou não precisa ser exatamente idoso, mas uma pessoa que está com uma dificuldade funcional, ele tem medo de repetir novamente aquele movimento, ou até mesmo passa a diminuir, né, muito da sua atividade, e isso vai levando ao envelhecimento. Então é o medo, eu digo que é o medo de ter medo, né? Sim. E aí fica essa bolinha, essa bola de neve, né? O tempo vai passando. Um ciclo vicioso, e vai envelhecendo mais rápido ainda. Mais rápido. Cris. Então, Fátima, eu queria te perguntar o seguinte: além essa consciência corporal, né, da gente manter a postura, cuidar disso, lembrar, né, de manter a postura para evitar as dores, o encurtamento, né, o movimento para qualquer idade é muito importante. Eu acho que essas duas coisas têm que andar junto, né? Tem que ter a consciência, mas tem que ter o movimento. E a questão que a gente vê também é do tipo de movimento, né? Tem a história da academia, da musculação, dos vários tipos de movimentos, e a gente fica daí realmente confuso, né? Porque você não sabe se vai fazer um determinado tipo de exercício, tem uns de impacto, tem outros que são aeróbicos, né? Cardios, e aí? Tá, então é exatamente isso. Tem diferença entre os movimentos? Tem, e assim como a Cláudia... A Cris, desculpa, é Cláudia. Assim como a Cris comentou, essa consciência, né? Mas a gente não pode estar o tempo inteiro, não, tem que ficar reto, não tem como, porque seria um desgaste enorme para o nosso, um desgaste energético para o cérebro, não tem como, porque a gente também tem que ser natural, né? Isso tem que ser natural. Para que isso seja natural, a gente precisa treinar, e o cérebro ele é treinável para qualquer coisa, né? Tanto que a gente aprende a caminhar, a gente aprende todos os gestos motores que a gente quiser, desde que a gente treine. E o corpo é a mesma coisa, ele precisa desse estímulo para que o nosso cérebro possa, sem precisar ficar processando o tempo inteiro, que tu tem que ficar na postura, ou eu tenho que me corrigir. Isso é bem comum, isso que a Cris comentou, é bem comum, as pessoas, tem que me corrigir e tá todo o tempo se autocorrigindo. Gente, quando a gente faz exercício e a gente tem essa ativação neuromuscular, a gente não precisa mais fazer isso, porque isso vem naturalmente. Não precisa mais ter essa preocupação. Eu, para mim, por exemplo, eu não conseguiria ficar aqui, para mim isso... O teu corpo o meu corpo já disse, o que está acontecendo contigo? Eu já estou aqui, eu não preciso fazer esse esforço para estar aqui. Agora aqui eu teria que fazer um esforço, porque não é natural para mim. Mas tu treina? Mas a minha vida inteira eu fiz exercício, né? Sim. Então, assim, eu tô com 55 anos e a minha vida inteira eu fiz exercício. Eu não sinto essa diferença entre quando eu tinha 30 e em termos de movimento. Vou te dizer que coisa boa. Em termos de mobilidade... Vou fazer 55 sábado. Tá aí, já fiquei fácil, viu? Então, vou fazer 55 sábado. E é isso aí, porque eu sempre falo que hoje a minha mobilidade é melhor do que quando eu tinha 30 anos, porque treino, então nunca é tarde para tu começares. E em relação ao exercício, nós somos seres tridimensionais. Nós nos movemos para todos os planos, né? Que a gente fala o plano sagital, que é ir para frente, o plano frontal, que é lateralmente, e o plano transversal, que são as rotações, que nada mais é do que correr, caminhar. A gente está sempre usando esses planos.
para que nós possamos ter movimento, a gente não pode olhar o movimento de uma forma linear, né? Fazer um movimento só, por exemplo, a musculação. Musculação. Ótimo, eu não vou Sim, coordenar nada é aqui. isso. Se movimente, faça aquilo que te faça feliz. Porém, é necessário que a gente dê essa experiência para gerar mais neuroplasticidade, inteligência sinestésica. O corpo precisa ser inteligente para que quando a gente tem alguma demanda maior, né, do teu dia a dia, o teu corpo saiba, né, como evitar reagir. e como reagir. Então, a gente precisa mover o corpo para todos os planos, para cima, para baixo, para os lados. Um bom exemplo, o Tai Chi Chuan, né, que os orientais fazem. Se vocês olharem, os movimentos deles são lentos. Isso. E os movimentos são para todos os planos. Bota uma perna para cima, outra para baixo. Verdade. Então, isso hoje a gente chama de treinamento tridimensional. Porque a fáscia, que é esse tecido que recobre o corpo inteiro da gente, ela tem uma função muito específica, assim, que é dar tensão ao nosso corpo e informação ao nosso cérebro. Ou seja, ela precisa gerar força, né, também, porque se ela tiver uma densificação, o que é isso? Quando a gente sente aqueles nódulozinhos assim que dói, isso, né? Aquilo chama densificação do tecido facial. É reversível? É diferente de fibrose, que é um processo de cicatrização, principalmente pós-cirúrgicos, né? Então, toda vez que a gente tem uma cicatriz, a gente deveria tratar, independentemente do tamanho. Porque a cicatriz, ela corta, ela é um campo de interferência. Ela corta uma via de informação para o nosso cérebro. E aí, muitas vezes, a gente tem essa dores, né? Falta de ativação nessa musculatura. Vou dar um exemplo bem que vocês vão entender. Mulheres que fazem cesariana. Nada contra também, tá, gente? Minha, desde que agora. Tá, desde que a pessoa faça um trabalho bacana, né? Pré, pós. E entenda que quando a gente faz uma cesariana, a gente corta 7 camadas de músculo. Então, vai cortando todas as conexões faciais. E aí, quando chega lá na menopausa, com a mulher antes até, tá? Eu tenho visto pacientes chegando bem antes, com 30 e poucos, 40 anos, já com perda de urina. Sim. E com perda de urina na hora do esforço, seja de espirrar, de tossir, até falar alto, já começa a ter essa perda. Por quê? Porque ocorre uma desconexão com esses músculos pélvicos. Né? Então, a força fica diminuída. Então, toda essa região do períneo, tudo isso fica alterado. Tem que trabalhar o tecido cicatricial, assim como tem que trabalhar os músculos para a gente conseguir reconectar. Mas 100% nunca mais vai ser. Porque tu cortou uma informação que era importante. E tu está cortando ali nervos, vasos, né? Todos esses tecidos. Então, eu dei o exemplo da cesariana, mas hoje em dia, com a cirurgia plástica, estão cortando... A face é mais superficial, né? Mas a face superficial é uma face que leva muito a informação de dor, né? Sim. Então, mas o cortezinho ficou bonito. Não é a questão de ficar bonito ou feio, é quanto que realmente a gente está perdendo de informação. Então, a importância de nós movimentarmos, né, é essencial, assim como a gente cuidar esses tecidos, esses nódulos, Sim. essas contraturas que a gente chama de trigger points. Esses trigger points, que as pessoas dizem, tô com dor nas costas, tô com contratura, me dói tudo, me dói quando eu abaixo. Esses pontos gatilhos são de interesse da liberação miofacial, que é a nossa expertise. Hoje, há 26 anos, eu trabalho com tecido facial, eu tenho formações em 6 grandes escolas, né, no mundo todo, onde a gente começa a estudar esse tecido. E em 2007 foi o primeiro congresso mundial de fáscias em Harvard, onde se reuniu várias pessoas ligadas ao movimento e via que ninguém sabia muita coisa. E dali, aqui de 2007 para cá, gente, existe tanta publicação no tecido facial que atualmente eu e um pessoal da minha equipe e um pessoal da PUC, a gente vai publicar a maior revisão feita em fáscia, risco de queda em idosos, propriocepção, que é os tecidos, né, que vão te dar a informação lá que eu comentei, e risco de quedas e uso da inteligência artificial.
porque a gente tem como prevenir isso, né? A inteligência artificial está aí para nos ajudar. Então, mesmo que a gente não tenha isso, a maior revisão feita em fáscia e envelhecimento. Aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. Não, e Cris, eu estava lendo também o material lá, o site equipefatimabrum.com.br, né? Equipe Fátima Brum, especialistas em movimento. E uma das questões que a gente falou aqui em exercícios, essa questão da face eu não vou esquecer, porque meu filho adora o Homem-Aranha, então não vou esquecer. Mas uma coisa que eu também estava vendo aqui, que é muito importante, é a questão do alongamento, que muita gente esquece, tem preguiça, não faz, e muita gente acha que é bobagem. Sim. Tá ótimo tu falar nesse, que é aquela pergunta que não quer calar, né? Então, aí eu vou te falar uma coisa. Normalmente, quando tu vai no ortopedista, e eu não estou falando mal do ortopedista porque eu sou especialista em ortopedia também, mas tudo se resolve com alongamento. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Por quê? Porque nem todo mundo precisa de alongamento. Tem gente que tem alongamento demais. Né? Tem gente que a gente chama que são hipermóveis. Então, aquelas pessoas, o alongamento não é, e sim a estabilidade que está faltando. Então, a gente tem que sempre avaliar e olhar o que tu precisa. Em questão, por que o alongamento é uma coisa que todo mundo entende e é como dizer, faz abdominal para fortalecer as costas. Isso. Esqueçam isso também. A ciência mostrou que as coisas não são por aí. Porém, a gente precisa ter mobilidade, que não deixa de ser um alongamento ativo, porque quando tu fica lá alongando passivamente, é muito diferente de quando tu faz um movimento e aí tu desliza entre essas camadas, que são as camadas faciais, onde o ácido hialurônico, que é o grande CEO da fáscia, que ele vai fazer o deslizamento, né? Porque a função dele é preencher espaço. Então, na cirurgia plástica se usa muito para preencher vínculos, enfim, para ficar mais bonito e mais jovem. No nosso corpo, isso está se formando o tempo inteiro. Então, como que ele responde esse ácido hialurônico? Através do movimento, né? Ele precisa do movimento. Então, se eu quero gerar um alongamento maior, eu faço um movimento dinâmico, né? Faço um movimento, vou lá movimento aqui, retorno, vou de volta, e eu não fico aquele tempo lá de 10 segundos, 15 segundos. Eu faço o meu corpo se mover em todos os planos, tridimensionalmente. Então isso vai me gerar mais benefícios, porque esse ácido hialurônico que está mais denso, e aí forma essas densificações do tecido, essas contraturas, quando eu me movimento, ele desliza, ele fica mais fluido. E essa fluidificação faz com que o meu movimento ocorra. E quando tu tem movimento, tem espaço interno dentro do teu corpo. O teu corpo ele está reagindo o tempo todo. Tem que criar se esse tu espaço, cria, né? se tu tá todo rígido lá, todo contraído, obviamente. Não, e a gente faz coisas no dia a dia ali também, né, Cris? Como, por exemplo, levantar coisas do chão. Levantar da cama. Levantar da cama, né? Quantas vezes a gente Coisas não levanta básicas. da cama e aquela levantada, já começa meio mal o dia ali, né? Já levanta cada vez com dificuldade maior de levantar da cama. E ao mesmo tempo a gente vê, por exemplo, eu tenho uma gatinha em casa, né? A Tiffany. A Tiffany às vezes dorme, quando a Tiffany acorda, ela estica as patas para frente e ela bota toda a coluna para trás. Depois ela faz o movimento contrário também, faz toda assim, aí ela sai caminhando. Perfeito. Ela é uma gatinha, mas ela faz a postura Que do coisa cachorro interessante. pra baixo, Mas isso aí, pra ontem cima. eu ainda estava falando sobre isso. Eu fiz um vídeo lá no meu Instagram sobre isso. Que isso chama pandiculação. E esse movimento, ele é estudado, tá? Esse movimento de espreguiçar-se dos animais. E nós também. Nós também. Né? Tem as posturas também que levam a esse movimento. Então, essa pandiculação, ela tem um efeito que é de preparar o corpo para o movimento, né? Então, quando a gente estica o corpo inteiro, né? E a gente coloca lá atrás, a gente está ativando a musculatura eretora para a gente se posicionar, né? Para a gente poder ficar em pé. Ou criar uma rigidez, cria essa rigidez lá na cama,
tu já está ativando, né, a tua parte neural, porque primeiro quem responde é o cérebro e não os músculos. Os músculos, eles vão levar essa informação para que a gente, fica on. Porque às vezes a gente faz de maneira involuntária, né? A gente acorda de manhã e às vezes nem tá se dando conta. Exatamente. Parece que é involuntário. Mas assim. a gente, mesmo que tu não tenha esse hábito, deveria fazer todos os dias. Porque isso já vai criar um ambiente melhor. Mandar um comando, agora vou me movimentar, vou me levantar. E outro exemplo ali que tu deste, que a Cris falou também. Quando a gente acorda, a gente está mais rígido, aquela rigidez matinal, né? Ou a rigidez pré-cinética, que é, fiquei sentado, dirigi até a praia, cheguei lá, nossa, meu quadril, tudo estava rígido, duro, parecia que eu tinha 200 anos. Então, é exatamente isso, o ácido hialurônico começa a ficar denso. E aí a gente vai lá, faz alguns movimentos, move, estica, já melhora, porque fluidifica. Então, olha a importância de se movimentar. Aí o paciente diz, eu acordo de manhã, depois que passa 5, 10 minutos, eu melhoro bastante, né? Melhora aquela dor. É isso, é porque tu criou movimento, então tu criou espaço interno. E isso, Fátima, serve para pessoas que já têm uma protusão na lombar, que já tem uma protusãozinha lá na cervical, que já tem lá o desgaste, né, entre as almofadinhas que ficam entre os ossinhos da coluna. Falando mais didaticamente. Não existe nenhuma contraindicação, ao contrário, o movimento, além de ser extremamente libertador, ele é essencial. Até alguns anos atrás, quando se tinha crise de hérnia de disco, se tinha a conduta, principalmente a medicina, não faz nada, deita e fica em repouso. Hoje, todas as guidelines, todas as informações que a gente tem, mais atuais, elas são muito específicas, movimente-se. Né? Claro, a menos que tenha outras, por exemplo, uma hérnia extrusa, que não dá para se mexer, né? Aí é uma coisa muito específica, mas não é o comum, tá? Normalmente as lombalgias, que são essas dores lombares, elas têm essa característica, tu pode ou não ter hérnia de disco, ou protusão de disco, ou abalamento, enfim, qualquer disfunção, né, do disco pode levar uma dor muscular ou uma radiculopatia, que é a compressão, né, lá na região do nervo. Mas isso não impede que tu possa tratar de uma forma convencional, digamos, fazendo exercícios. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nenhum artigo científico, nenhum mostrou que RPG, pilates, qualquer coisa seja melhor do que se movimentar. Né? Então não precisa ficar, eu tenho que fazer tal coisa. Não, te movimente. Vamos movimentar. Fazer algo que gosta. Não, e a gente tem também, estou falando lombar, mas aqui no pescoço também, cervical, por tensão também, né? Quando a gente está preocupado, estou aqui no programa, estou resolvendo um problema, quando vê, passou 15 minutos, a pessoa está na mesma posição, aí te mexe o pescoço, como está doendo. Tá, isso aí que tu está falando, agora sim me veio um link assim na minha cabeça para dizer para vocês. Olha só. O Cláudio está dizendo que quando tu fica determinado tempo numa postura e aí mexe, deu uma contratura. Normalmente não é, tu já está numa condição prévia, né? Tu já tem já tem uma tensão ali, seja uma tensão emocional, e eu vou dizer 80% do problema, muito hoje, é tensional. Porque a gente está sempre com medo. Medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, né? Medo de morrer. Medo de morrer, é o medo. E medo isso, de pegar Covid. E isso faz com que a gente esteja sempre tenso, né? E essa tensão que é gerada constantemente no nosso corpo, o nosso sistema nervoso, que a gente tem simpático e parasimpático, ele está sempre lá em alerta. Ele não relaxa nunca, né? Então tu tá ali ainda sobre tensão emocional, sobre tensão postural, muito óbvio que vai criar áreas de tensões e vai criar menos espaço dentro do corpo. Então, quando eu vou dar um exemplo, se eu tivesse uma toalha aqui, né, e eu colocasse em cima um vaso e eu puxasse esse vaso, ele não viria com a mesma facilidade que se ele não estivesse ali, né? Agora, quando eu coloco um empecilho em cima dessa toalha, ela não flui, né? Eu puxo, ela não vem com a mesma facilidade. É a mesma coisa nos músculos. Se a gente tem uma tensão que está sendo gerada, ela vai tensionar
Enrijecer e vai ser pro músculo se mexer. Sim, mas ela vai tensionar nervos que estão ali, né? Disco, tudo. Então, se faz necessário que a gente busque o relaxamento desses músculos para que ele possa se recolocar novamente, né? Na posição que ele nunca deveria ter saído. E o movimento ajuda? O movimento, a respiração. Ah, a respiração. A respiração é fantástico, né? Que é de graça também e muitas vezes ninguém dá bola. Não, ninguém dá bola. Ninguém dá bola. bola. As pessoas nem sabem onde é que fica o diafragma, né? E o diafragma é o CEO do nosso corpo. Porque se ele não trabalhar, as nossas vísceras também não vão ter a mesma eficiência. E aí o resto do corpo... Então, gente, são coisas que a gente precisa entender que o nosso sistema, ele é complexo, ele não é linear, não é tão simples assim, que tudo interfere em tudo. E o tempo todo. O meio que a gente vive, né, as pessoas com que a gente convive, tudo isso ela vai influenciar sobre o nosso corpo. Sobre a nossa tensão, sobre as dores, a toxicidade do ambiente em que a gente está, né? Tu imagina assim, eu vou trabalhar, daí chega do meu trabalho, tem um clima super legal, todo mundo... Aqui na RDC TV, aqui, ó, tô me sentindo ótima, tô numa vibração maravilhosa. Coisa boa. Então... Tu sente, o corpo, ele sente isso. Já uma estrada movimentada, você falou de chegar na praia, parece que a gente tomou uma surra. Exatamente, aí tu tá lá, para o carro, volta, e aí deu um acidente. Nossa, quando tu chega lá, tu tá todo tenso e todo dolorido. Então a gente tem que pensar sempre nisso. O que nos leva a ter as dores? Né? Ou o que está nos enrijecendo? Será que tem algumas coisas na vida da gente que precisam ser mudadas, né? Além da gente se movimentar? Sim. Porque isso também não significa que tu possa estar te movimentando, mas se teu mental não estiver bom, não vai fluir com a mesma eficiência. Agora, se a gente juntar tudo isso, fica perfeito. Agora, Fátima, você falou aí do diafragma, né? E tudo está interligado, né? Sim. Qual é o papel da respiração correta nisso, né? Assim, eu falo muito do yoga porque eu já pratiquei, vi muito resultado. Mas aí você falou do diafragma. Tem lá, né? Tem. Quanto a respiração também está envolvida nisso, sim. Né? Bom, a respiração, ela está envolvida em tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo do diafragma, então. A função do diafragma é respiratória, mover as vísceras e também postural, né? E de estabilidade, né? Nossa, o diafragma faz tudo isso, porque a gente pensa que ele só é responsável pela respiração, né? Quando a gente inspira, ou seja, quando a gente pega o ar, o diafragma ele desce para mover as vísceras, né? Se o diafragma estiver muito alto, quando é que ele sobe? Quando a gente expira. Parece ao contrário, mas não é, tá? Então, inspira, desce o diafragma e move as vísceras. Quando expira, ele sobe. Só que pessoas, por exemplo, que têm uma respiração muito curta, pessoas ansiosas, que respiram muito curto ou têm refluxo, por exemplo. Né? Quem tem refluxo, pode contar, tem ansiedade. Sim, inclusive quanto mais ansioso o refluxo vem. Quando tu vê, tu tá pensando um monte de coisa, quando vê começa aquele refluxo a vir, do nada. Não, é que tu tá pensando um monte de exatamente. Então, assim, porque o diafragma tá lá em cima, e aí quando ele tá lá em cima, ele não desce para mover as vísceras. E quem ele aperta lá? O estômago. Né? E aí essas pessoas normalmente, elas têm dores aqui, ó, no trapézio. Tô sempre com dor no trapézio, a pessoa tá sempre com dor no pescoço, tem dor nessa região aqui, muitas vezes formigamento nos braços. Isso. Aí acha que é problema cervical, é isso, aí trata e não melhora. Então, por isso a importância da gente trazer isso para uma avaliação para ver como está o ritmo respiratório e diminuir essa ansiedade do paciente. Vai melhorar as dores. Isso é importante também, Fátima, né? A questão da... eu queria ficar mais uma entrevista que dava vontade de ficar a tarde inteira aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto. Mas, Fátima, a questão do diagnóstico para cada pessoa. A Fátima falou uma coisa lá e tal, eu fui fazer que deu certo para fulana, mas eu fui fazer não deu certo. Também é importante o diagnóstico, a avaliação. Sim. Não, certamente. Cláudio, eu sempre digo assim, ó,
todo mundo tem uma história. A gente tem que parar para ouvir essa história. E essa história vai ter muito a ver com o problema dela, né? Então, assim, perdas, traumas, cirurgias prévias, cirurgias que, tipo, mas isso aí faz 30 anos que eu fiz. Não interessa, porque isso pode aparecer lá na frente. Por isso, né? Porque uma lesão, muitos pacientes dizem, nunca tive nada, de repente. Não é de repente, demora em média 10 anos para aparecer os primeiros sintomas. Então é uma coisa que vem se construindo. Atrás, exatamente. Então, assim, um acidente ou uma perda, até uma perda de uma separação. Tudo isso influencia, porque vai influenciar sobre o emocional. E hoje, se tu não olhar esse modelo biopsicossocial, que é um modelo de avaliar o paciente e não achar que tudo é mecânico. Sim. Né? Porque receita assim, de bolo. Tá com uma hérnia, estica aqui, não é assim. Se eu não modular o sistema nervoso do meu paciente, se eu não baixar o ritmo dele, principalmente ensinar ele a respirar, entender o que está acontecendo com ele, ele vai melhorar, mas vai voltar, porque a causa continua, né? Então, por isso, assim, não tem protocolo, não existe protocolo, cada pessoa tem que ser olhada individualmente, tem que ser avaliada e a gente tem essa expertise para avaliar e entender o paciente e a sua história. E aí sim poder elaborar, né, e conduzir um tratamento eficiente. Que bacana. Equipe Fátima Brum, especialistas em movimento, né? E que todo mundo sabe que o corpo foi feito para si.